Boa noite. Hoje o tema que nós vamos falar é sobre as 5 funções da célula. Quando o pastor deu esse... obrigado, pastor. Quando o pastor deu esse tema, sendo bem sincero, eu fiquei meio assim, né? Pensei, nossa, mas nesses últimos tempos a gente tem falado muito sobre célula, que justamente no céu tem sido um momento da gente compartilhar algumas coisas de ensino, né? Com relação à célula, com relação à liderança. Quando ele falou assim, ele me deu esse tema, eu já pensei, puxa, mas já foi falado bastante aqui sobre isso. Eu já vi o pastor falar várias vezes, tenho certeza que muitos já ouviram várias vezes sobre o porquê as células existem, qual é o motivo da existência de uma célula, né? Então eu pensei, é algo realmente básico. Mas aí quando eu comecei justamente a estudar, meditar nesse assunto, eu comecei a entender que, na verdade, por ser justamente algo básico, quando a gente fala de algo básico, a gente está falando de algo basilar, algo que faz parte da base. Comecei justamente a ter o entendimento que, por ser algo tão básico, a gente precisa realmente analisar isso e contrastar com o que a gente realmente tem feito nas células, para ver se de fato a gente tem feito o que realmente é o fundamento da célula. Porque se isso que é a base tivesse feito de uma forma deturpada ou não tivesse sendo feita, tudo o resto que está sendo edificado é em vão. A célula se torna um clube, se torna um grupo de pessoas ali bacanas, que você tem um convívio, mas foge do conceito, que é o conceito que o pastor tem no preâmbulo aqui falou, que é de nós vivermos em comunidade, segundo a vontade de Deus. Então isso começou até a mexer comigo, porque já quebrou um pouco assim, do meu lado assim, esse pensamento, porque realmente a gente precisa falar do básico. Porque se o básico estiver errado, todas as coisas que nós estivermos fazendo em cima disso vai ser em vão. Então, e para começar a falar sobre cada função da célula, eu peguei um texto que é fundamental assim, para a gente entender e fazer um contraste com cada uma das funções. E é o texto de Mateus 28, 18 a 20, que é um texto conhecido da grande comissão, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós vamos deixar esse texto como pano de fundo, porque a gente vai falar hoje sobre cada função da célula. E antes de mais nada, nós precisamos lembrar o que é a célula. Célula é um grupo de pessoas que se unem, um grupo de pessoas que têm um alvo em comum, que têm um objetivo em comum, cristãos, né, vamos falar assim. E cristãos nada mais são que pequenos cristos, pessoas que querem se assemelhar a Cristo, que seguem Cristo. E o trabalho da célula, a gente tem que ter em mente que ele é um ciclo que se autoalimenta. Se alguma dessas funções que nós vamos citar hoje aqui, que são funções básicas, for quebrada, a célula pode começar a se tornar insustentável, porque uma coisa complementa a outra. E a primeira função da célula, que a gente já tem falado aqui, nós temos compartilhado, é o evangelismo e a integração. E é interessante que eu vou fazer o contraste com a Bíblia, para a gente também até entender a base bíblica de tudo isso que a gente vai falar. E é interessante que, se a gente falar de evangelismo, a gente geralmente pensa em método, pensa em fórmulas, né? Hoje, quando se fala em evangelismo, a gente já pensa, eu vou lá na praça, vou fazer tal coisa, isso, aquilo. E eu acho que a nossa geração tem muitos conceitos equivocados sobre evangelização, sobre o que é evangelizar, né? Mas é interessante que, apesar dos nossos falsos conceitos, das falsas convicções e entendimento que a gente tem sobre esse aspecto de evangelização, isso não torna o evangelismo algo dispensável, do ponto de vista bíblico. E se a gente analisar, quando Jesus começa a selecionar os discípulos dele, começa a fazer a chamada ali, eu comecei a ver como é interessante que, na própria chamada dele, já começa a ter o conceito de um apresentar Cristo a outro. E eu peguei aqui igual, João 1,41, quando André, ele era um dos discípulos de João Batista, fala que ele justamente, João aponta a Jesus, né? Mostra que ele era o Cordeiro de Deus e ele vai logo e segue a Jesus. E André então vai em Pedro e fala, apresenta para o irmão dele. E aí que então Pedro vem diante de Jesus. E daí Jesus fala, você vai chamar agora Pedro, né? Porque é Simão, você vai chamar Pedro, enfim. A mesma coisa aconteceu com Natanael. Filipe teve o contato com Jesus, daí Filipe vai lá e fala o quê? Natanael, encontrei Cristo. Achei Cristo que Moisés e os profetas falaram.
Então, assim, eu já achei interessante que o quê? Mesmo ali no começo do ministério de Jesus na Terra, já tem esse conceito de um apresentar o outro. Por quê? Eles encontraram ali, eles judeus, eles entendiam ali as promessas que haviam sido feitas, né? E quando ele tem um contato com a promessa ali encarnada, a primeira coisa que eles têm a reação é justamente para quem é a pessoa próxima que eles gostariam de apresentar e falar, ó, eu encontrei ele, achei ele. E eles trazem. Então, assim, feita essa introdução, já mostra a importância disso tudo. E evangelismo não é, então, um método, não é uma fórmula, não são atitudes que nós temos que fazer dessa forma ou de outra. O evangelismo é um estilo de vida que tem que ser adotado por um cristão. Por que é o evangelismo? O que é a evangelização? A evangelização é nós pregarmos a Cristo, as boas novas. O evangelho é isso, o evangelho são as boas novas. E a maior crueldade que pode existir, eu comecei a pensar nisso, olhando assim de uma perspectiva de homens que foram resgatados da morte e que nós encontramos justamente a nossa esperança, a esperança que o mundo todo precisa. A maior crueldade que pode acontecer é a gente justamente saber de pessoas ao nosso lado que estão se perdendo e nós ficarmos indiferentes, não testemunharmos, não falarmos dessa esperança. Isso é a pior coisa que você pode fazer para alguém. É pior do que ser um inimigo. Porque as pessoas não precisam das riquezas, elas não precisam de conselhos terrenos, embora elas pensem que essas coisas são as que realmente importam, o que todo ser humano precisa é de Cristo, que é a nossa única esperança. Porque no final das contas, rico, pobre, preto, branco, todo mundo vai morrer. E isso coloca todos em pé de igualdade. Então, nós realmente sabemos que é necessário que nós estejamos testemunhando Cristo. E o testemunho do Evangelho não é o que a gente fala. Embora muitas vezes a gente fale, o que eu vou falar? Eu preciso evangelizar a pessoa, eu preciso pensar o que eu vou falar. O Evangelho é o que a gente vive. Porque, de fato, quando a gente realmente se apega a essa verdade do que realmente Cristo representa em nós, o que Cristo representa na nossa vida, a transformação que isso trouxe para nós, a gente passa a se encher disso, isso passa a ser a prioridade. E quando isso se torna prioridade, a gente passa a viver e falar sobre isso. Inconscientemente, para pensar, aquilo que domina as nossas vidas é aquilo que nós mais falamos. Por exemplo, por boa parte da minha vida, eu sempre gostei muito do que eu faço trabalhando. E eu lembro que o assunto que eu mais gostava de falar era justamente sobre trabalho. Onde eu ia, eu queria falar sobre trabalho, eu queria falar sobre conquistas, sobre esse tipo de coisa. Por quê? Porque aquilo era o maior amor da minha vida. Era o que dominava o meu coração. Embora muitas vezes a gente não aceite, a gente tende a falar aquilo que nosso coração está cheio. E um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Cristo, ele vai falar exatamente daquilo que o coração dele está cheio. E daí, se a gente volta para os discípulos de Jesus, era isso que começou a acontecer na vida deles ali. Quando eles encontram a razão que eles buscavam, a promessa ali que estava sendo cumprida, isso começa a se tornar a prioridade da vida deles, a ponto que eles largam tudo. E isso é ser um discípulo, a gente passa a viver em prol do reino. E falando agora do aspecto da célula, que é a ideia que a gente trazer para a questão da célula, a célula é um ponto importante para a gente evangelizar. Por quê? Porque ali é um grupo onde as pessoas estão unidas informalmente, ali as pessoas tendem a ser reais, tendem a não serem falsas, né? Elas agir com hipocrisia, enfim, as pessoas são o que elas são ali. E as pessoas, elas começam justamente a nos observar, elas olham as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas reações, a nossa família, os nossos amigos, elas observam os lugares que nós frequentamos, tudo que nós fazemos, elas estão olhando o tempo todo. E isso é o que aproxima ou o que afasta uma pessoa de Cristo. Esse é o testemunho. Então, a célula é um ambiente propício. Por quê? Porque quando você traz uma pessoa para uma célula, principalmente através da amizade, assim, você tem um amigo seu que começa a te admirar, começa a ver, ali ele começa a enxergar algumas coisas diferentes na sua vida, é uma oportunidade de você trazer para a célula, porque ali é um ambiente justamente da gente compartilhar as nossas dificuldades, as pessoas são todas seres humanos, porque às vezes a pessoa também tem uma utopia que é, eu tenho muito problema, tenho isso, aquilo, enfim. A pessoa ela começa a ser inserida ali num contexto de uma igreja local, mas num pequeno grupo, que ela começa a ver que as pessoas têm problemas semelhantes dela, que as pessoas são seres humanos, mas que, acima de tudo, elas têm uma esperança. E daí isso começa a contagiar essas pessoas e elas acabam chegando ao conhecimento da verdade e começa o processo, então, de conversão.
Então, é um ambiente muito propício. Por quê? Por causa das amizades. E, embora a gente pense que, a maioria das vezes, as pessoas se convertam através de uma pregação, e que realmente acontece muito, a pregação do evangelho, por um pastor, por um ministro, na maioria das vezes, um visitante ele vem justamente com algum amigo, alguém que trouxe. É difícil alguém, e a igreja como um todo, se a gente pensar no crescimento da igreja, foi sempre assim, através de relacionamentos. Acontece, às vezes a pessoa está passando a porta e entrar? Sim, acontece, mas se a gente analisar, o crescimento da igreja se deu justamente de forma relacional. Um foi transmitindo para o outro e assim chegou até nós. Então é muito importante que nós busquemos ser verdadeiros evangelistas, que nós sejamos verdadeiros cristãos. Mas acima de tudo é importante a gente saber que nós não podemos convencer ninguém de Cristo Jesus. Nós não podemos, na verdade, convencer ninguém de que Cristo é o Salvador, de que elas precisam de Cristo. O trabalho do evangelista, de nós que somos cristãos, é um trabalho limitado. Basicamente, o que a gente faz é lançar a semente. Mas, ao mesmo tempo, o nosso papel, que é muito importante, é o trabalho da oração. Nós temos que ser homens e mulheres de oração, para estar o tempo todo orando. Tenha misericórdia dessas pessoas que nós estamos convidando para ir na cela, essas pessoas que nós estamos nos aproximando da igreja, para que o Espírito Santo deles se mova nessas pessoas e elas realmente tenham a venda, caiam dos seus olhos e elas tenham os olhos abertos para enxergar realmente a verdade do Evangelho, né? Então, assim, a gente precisa entender que é importantíssimo que nós sejamos pessoas de oração. Porque muitas vezes a gente fala sobre não ver pessoas se convertendo, né? A gente não vê, as células não crescem, as pessoas não ficam, não fazem isso e aquilo, mas na maioria das vezes a gente está tentando agir na nossa força. E a principal atitude que nós devemos ter é a atitude de homens e mulheres de Deus, que sejam pessoas de oração. Porque a gente tem que realmente ter essa convicção que só o Senhor pode converter um pecador. Então, falado um pouco desse aspecto da evangelização, tem o ambiente da integração, porque uma vez que a pessoa começa a ser inserida nesse contexto celular, e ela começa a viver nesse ambiente, então nesse grupo de pessoas, ela passa a estar integrada em um novo contexto, ela começa a se integrar ali e ela começa a passar por um processo, e de certa forma a célula justamente ela integra a pessoa na igreja local, é uma pequena parte da igreja local. E aqui na igreja, para pensar, a pessoa ela vem aqui, ela é ministrada pela palavra, tudo, mas ela não tem um contato relacional, é difícil, porque são poucos minutos que tem disponível para a pessoa ter algum tipo de contato. Acaba o culto, o pessoal fica até ali fora, uns ficam mais, outros menos, né? Alguns saem mais rápido, mas então acaba se tornando muito difícil esse relacionamento. Isso é prejudicial, por quê? Porque daí às vezes a pessoa ela começa a crer, ela chega ao conhecimento da verdade, mas ela não se integra a um contexto da igreja. Isso acaba às vezes prejudicando e acaba que ela abdica da fé. Por quê? Porque a gente precisa realmente de pessoas que possam nos ajudar. A gente precisa estar inserido nesse contexto, e é o propósito de Deus. Foi por isso que Jesus instituiu a igreja. Embora hoje exista um movimento de desigrejados, pessoas que não querem participar de nada, nós sabemos que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos aqui em comunhão, se ajudando mutuamente. Quando um cair, o outro vai lá e ajuda. É igual uma família. Embora hoje tenhamos muitas famílias também que são totalmente assim, disfuncionais, a ideia é que seja uma família boa, uma família de pessoas que se amam. Pessoas que estão em busca de um mesmo objetivo, que se amam e que se ajudam. E esse é o contexto que nós temos que viver hoje, buscar viver na célula. Mas mais do que evangelização, uma segunda função importantíssima é o discipulado, é o pastoreio e discipulado. Por quê? Se a gente pegar... Tem um texto que me marca muito quando Jesus fala assim, ele começa a fazer um discurso, um pouco antes dele falar que conhecereis a verdade vos libertará, ele faz um discurso ali e diz que muitos creram nele. Muitos judeus creem nele, quando ele faz o discurso falando sobre o testemunho dele, quem ele era. Mas daí ele pega e vira e fala assim, tem isso, né? Então muitos creram nele, então Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra e fizerem o que eu mando, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então aí está uma evidência muito clara de o que realmente é um verdadeiro discípulo. Se ele falar isso é porque tem a possibilidade da pessoa crer em Jesus e dela não ser um discípulo. E, infelizmente, na minha visão, e acho que todos podem concordar com isso, hoje as igrejas têm igrejas que estão muito cheias de pessoas vazias. Pessoas que até creem em Jesus, mas que não são discípulos dela. Ou seja, elas não buscam seguir, elas não fazem o que Jesus realmente manda. Elas não são seguidores de Cristo.
E isso traz um problema enorme, porque daí que as pessoas começam a ver o evangelho, ver o contexto cristão de uma forma equivocada. Por quê? Porque pessoas que dizem crer em Jesus vivem de uma forma totalmente contrária àquilo que ele ordenou. E que aqui, quando ele fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas. Esse é uma das coisas importantíssimas do discipulado. Então, mais do que evangelizar, a gente tem que também formar discípulos. Esse é o nosso papel. E o discipulado não é uma opção. Não é uma característica que tem que ter o pastor Paulo, os presbíteros, os líderes. Discipulado é uma coisa indispensável de qualquer um de nós. Qualquer um que se diz cristão deve se comportar como um discípulo e também ter a disposição de discipular. Porque é para isso que nós somos chamados. Se nós não tivéssemos, se Deus não tivesse esse objetivo para nós, não teria razão da gente estar aqui. Não teria razão dele ter feito a obra redentora e manter nós aqui. A ideia é justamente que nós sejamos os difusores do Evangelho, difusores dessa mensagem. O mundo vai conhecer o Evangelho através das nossas vidas. Então, nós precisamos ter a disposição de sermos discipulados e de discipular as pessoas. Porque não basta você trazer a pessoa para o contexto da célula. Você tem que ajudar ela a crescer. E daí me vem à mente aquela passagem do etíope, quando ele tá lendo a Bíblia, ele não está entendendo nada do que ele está falando, e daí, direcionado por Deus, Felipe vai lá, aparece lá com ele, senta do lado dele, e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele fala, como eu vou entender se ninguém me explicar? Então, Felipe vai lá e explica para ele, e daí ele então, e fala que Felipe então apresenta Jesus para ele. Então, ele entende, ele abre o coração dele, e daí, de fato, ele se converte, e ele começa aí um processo que, daí, já saindo da Bíblia, historiadores dizem que justamente a Etiópia foi um dos primeiros países que acabou sendo dominado ali pelo Evangelho, justamente, e muito provavelmente, por causa desse homem. Então, Deus tem um propósito para todas as coisas. É assim que foi espalhando o Evangelho. Então, assim, nós temos que buscar também ajudar as pessoas. Porque a pessoa que está chegando hoje, ela não tem o conhecimento que talvez nós tenhamos. Porque, realmente, na Bíblia, ela compara a nossa vida cristã como um progresso da vida humana, no sentido que nós chegamos a Cristo como crianças. Nós começamos com leite materno, e assim nós vamos amadurecendo e vamos tendo alimentos mais sólidos. É o que Paulo disse para as igrejas lá que ele estava ministrando. E, de fato, é assim. Então, nós precisamos ter essa consciência de entender que, às vezes, nós vamos precisar ter paciência com as pessoas mais novas, elas não têm, às vezes, o entendimento que nós temos. Então, nós temos que fazer o que Paulo fez, que ele falava, eu me fiz fraco para com os fracos, forte para com os fortes. Nós precisamos verdadeiramente amar essas pessoas também, ter paciência. Porque, de fato, é muito difícil ter paciência. Às vezes, e agora a gente sabe disso, tem pessoas que elas são realmente problemáticas. Pessoas que, às vezes, se convertem, elas entram no contexto da célula, e daí acaba gerando desconforto, porque a gente fala, puxa, tipo, a pessoa... Entendeu? Mas a gente tem que ter sempre em mente que nós estamos aqui a serviço de Deus. E o Senhor é glorificado, Jesus Cristo é glorificado na terra, sempre que um pecador se arrepende e se torna discípulo dele. Então, a gente tem que entender que tudo que nós estivermos fazendo, nós temos que realmente ser diligente, nós temos que viver uma vida de abnegação, realmente sabendo que não é para nós, mas para Cristo, para aquele que nos amou e nos salvou. Então, é uma função importantíssima. E é da essência do cristão, então, viver o discipulado, é algo que nós precisamos viver. Um terceiro aspecto é o aspecto da comunhão. E a verdadeira comunhão bíblica, ela acontece no contexto quando esses discípulos do Senhor, esses discípulos estão unidos, buscando ter mais intimidade com Cristo. E daí tem um exemplo de Atos, que o pastor citou até, e é um exemplo maravilhoso ali, a igreja primitiva, que fala que eles estavam sempre unidos ali, unânimes em oração, sempre se ajudando. Quando acontecia de um apóstolo ser preso, eles estavam ali, continuavam firme orando, buscando se ajudar, e falavam que eles compartilhavam um pão ali, e um ajudava o outro mutuamente, enfim. Isso é comunhão. A comunhão é nós que, todos nós que cremos e temos o mesmo objetivo, estarmos unidos em sintonia nos nossos sentimentos, no nosso modo de pensar, agir ou sentir. É nós estarmos juntos nos momentos mais difíceis, até nos momentos mais difíceis. Porque nos momentos de alegria, igual numa confraternização, realmente é fácil. Mas nós precisamos ter comunhão em todo o tempo, sabendo que nós realmente estamos buscando um alvo em comum. E é por isso que nós temos, então, que ter essa comunhão. E a célula é um ambiente que deve proporcionar isso. As pessoas devem se sentir inclusas nesse grupo e deve haver essa comunhão, esse contato relacional. E daí a gente não precisa ficar só no aspecto quando a gente fala de comunhão, não é só a comunhão ali na célula.
a ideia é que nós tenhamos um relacionamento de amizade, igual você pode chamar a pessoa para sair, você pode tomar um café com ela, até mesmo porque o discipulado real, o de Jesus, que é o que acontece mesmo, onde as pessoas verdadeiramente são impactadas, é no nosso dia a dia, é no nosso viver. Pode ver, Jesus em nenhum momento ele chamou os discípulos para uma sala de aula ou para um lugar e falou assim, vamos aqui, vou explicar para vocês como funciona. O ministério dele inteiro foi vivendo, e ele junto. Então, assim, é importante que nós tenhamos isso em mente, nós precisamos ter o convívio também, não basta viver no contexto da célula. A comunhão com esse grupo deve ser, sim, geral, entendeu? Pô, chama uma pessoa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou chamar a pessoa para estar junto. Por quê? Porque nesse convívio, alguma coisa está sendo gerada na vida dela. Desde que, óbvio, nós estejamos vivendo uma vida para Cristo, né? Um quarto aspecto é o treinamento de líderes. E o líder da célula, especificamente, o co-líder, é a pessoa que é responsável justamente por identificar as pessoas que são potencialmente os novos líderes. E ele precisa olhar com os olhos do potencial, ele precisa ser uma pessoa visionária. Porque realmente, isso é uma coisa difícil, porque às vezes a gente está olhando, a gente tem a mania de olhar as pessoas na perspectiva do hoje. A gente vê os problemas, vê essas coisas, e a gente não consegue enxergar o potencial futuro. E nós precisamos ter esse dom de enxergar, de ser visionário, para a gente, porque isso vai nos ajudar e vai nos encorajar realmente a estar ali a serviço do reino e ajudando essa pessoa, lapidando ela, sendo um ministro de Cristo na vida dela. Olhando sempre, imaginando que ela realmente vai ser uma pessoa que um dia vai ser usada por Deus. E isso está totalmente atrelado com o ministério do discipulado, porque é o que a gente já falou. O objetivo nosso é ser discípulo, mas também não só ser discípulos. Pensa o que Jesus fez. A história da igreja começou como? Ele viveu ali com os 12, tinha outras pessoas inseridas nesse contexto, mas principalmente os 12. Depois ele vai para o céu, e dali começa a igreja. O Espírito Santo desce, e desses 12 que derivou tudo que nós temos hoje, que chegou até nós. Então, assim, esse é o propósito de Deus para a igreja. E a quinta função da célula é o de crescimento e multiplicação. Que justamente nós somos resultado dessa multiplicação dessas 12 pessoas, né, que Cristo escolheu. E o discipulado, então, ele não, olhando de toda essa perspectiva dessas funções que a célula exerce, ele não é uma visão de uma igreja, não é uma visão do pastor, ele não é uma visão criada por homens. É uma visão essencial de Deus para os homens. Por isso que aqui tem a grande comissão. O que ele fala aqui, voltando agora para o texto. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O que ele fala aqui? Para ensinar o quê? Ensinar tudo que Jesus tinha ensinado a eles, tudo que Jesus tinha ordenado. E ensinar a fazer o quê com isso? A guardar isso. A guardar e viver isso, porque senão não faz sentido também. Então, assim, a gente tem que enxergar que isso é bíblico. Esse é o conceito que Deus tem para a igreja na Terra. E olhando para a perspectiva da célula, que foi o que eu cheguei à conclusão, que às vezes você pode pensar, poxa, mas eu não preciso estar numa célula para fazer isso, eu posso fazer isso. E realmente, de fato, que bom seria se hoje nós pudéssemos dizer que as pessoas fazem em casa grupos familiares, grupos de discipulado familiar igual. E eu tive a oportunidade de viver isso. E eu lembro, às vezes, assim, com saudade, que meus pais fizeram muito isso. Eu lembro que teve época que a gente se reunia realmente para orar, juntava todo mundo, assim, né, os 5 filhos, e fazia culto doméstico. E que bom seria realmente se nós vivêssemos isso, porque realmente é assim que nós crescemos. Não é só dentro do contexto aqui do domingo, da pregação. Mas se você tem esse pensamento, uma coisa que eu quero que você reflita é o seguinte: você realmente pode fazer algo fora da célula. Mas daí a pergunta que eu lanço: você tem feito algo fora da célula? Se você não tem feito algo fora da célula, você não vai... Se você não faz algo na célula, você dificilmente vai fazer fora dela. Por quê? Porque a célula já é um ambiente propício para tudo isso acontecer. Ela já está estruturada para todas essas funções, que são funções bíblicas, não são funções instituídas pelo pastor, por um tipo de ministério, por alguém que deu na cabeça e resolveu inventar isso. Então, nós precisamos olhar realmente com muito carinho, com amor, a célula, e enxergar como um propósito de Deus, como uma oportunidade da gente viver aquilo que Cristo preparou para nós, aquilo que Cristo desenhou para a igreja dele aqui na Terra.
Então, que realmente Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos arrepender quando realmente nós fizermos uma análise de todas essas funções e verificarmos se nós realmente estamos vivendo isso. O crescimento e a multiplicação, que é a última função, é, de certa forma, uma evidência de como nós estamos vivendo as outras funções. Por quê? Se a nossa célula ela não cresce, não multiplica, então nós temos alguma disfunção, porque daí o propósito já não está sendo cumprido, que era de realmente fazer discípulos. Então, que Deus realmente abra os nossos corações para a gente ter um momento de reflexão, posteriormente em casa, a gente realmente fazer uma análise e verificar realmente que tipo de evangelho a gente tem vivido, que tipo de cristão, que tipo de discípulo nós temos sido. Não somente na célula, mas até na igreja, no contexto em que nós vivemos, no contexto do trabalho, no contexto da nossa vida secular. Porque se nós fizermos uma análise e verificar que nós realmente não estamos multiplicando, não estamos gerando crescimento, talvez quem precisa realmente se converter sejamos nós, porque Cristo falou que o verdadeiro discípulo é aquele que permanece na palavra dele. E uma das coisas que ele falou foi justamente isso, o final da vida dele. E os estudiosos dizem que as últimas palavras de um ser humano é as que mais importam. E as últimas palavras de Jesus foi a grande comissão. Então, se a gente realmente não tem se atentado a isso, e não tem cumprido esse chamado, então vale uma reflexão. Porque não é uma reflexão de homem, não é uma instituição de uma igreja, de uma denominação. É realmente algo que é bíblico. Deus, então, nos conduz ao arrependimento, se porventura a gente tem falhado nesse aspecto, nessas funções básicas da célula, e que sem elas todo o resto é inútil, realmente se torna um grupo social, e que não agrega em nada, e que nós possamos ter uma mudança também de atitude, caso nós estejamos realmente vivendo de forma equivocada essas funções, caso nós estejamos sendo mordomos infiéis com aquilo que Cristo tem nos dado. Eu vou orar aqui, posso orar, pastor? Fazer uma oração. Feche os olhos, baixe a cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque ela vive eficaz, Pai. Porque ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor deixou para nós, ó Pai. Deus, e pedimos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja realmente ministrando os nossos corações, Pai. Seu Santo Espírito, Pai, esteja nos conduzindo, Pai, de forma humilde, Pai. Há uma reflexão, Pai, que nós possamos, ó Pai, realmente, Pai, buscar ser discípulos do Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos livre, ó Pai, de vivermos vaidade, ó Pai. Deus, de buscarmos poder, Pai. Deus, de queremos criar um ambiente exclusivo, Pai, quando deveríamos criar um ambiente inclusivo, Senhor. Nos perdoe, Pai, quando nós vivemos, ó Pai, a igreja, ó Pai, para nós, Pai. Deus, como se fosse algo, Pai, para o nosso benefício, Pai, como se fosse algo, Pai, para a nossa glória, Pai. Nos perdoe, Senhor. Converta, Pai, os nossos corações a Ti, Pai, que nós possamos Te amar intensamente, Pai. E possamos viver uma vida dedicada ao Senhor, Pai, como os Teus servos, Pai. Como esses 12 homens, Pai. Deus, como esses apóstolos do Senhor, Pai. Como Paulo, Pai, que viu o Senhor, Pai, e ficou cego para todas as coisas do mundo, Pai. Deus, que dos nossos lábios, Pai, no nosso dia a dia, Pai, sejam palavras de bênção, Pai. Que o nosso coração transborde de Cristo Jesus, Pai. E que o Senhor seja verdadeiramente a nossa essência, Pai. Que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente ser chamados de cristão, Pai. Sem que isso seja uma desonra ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor ministre cada vida aqui, Pai. Que o Senhor abençoe essa igreja, Pai. Que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado, Senhor. Que o Senhor, Pai, tire toda a infertilidade, Pai, das nossas vidas, Pai. Que o Senhor faça de nós, Pai, homens e mulheres frutíferos, Pai. Deus, sabendo, Pai, que fazemos para a glorificação do Teu nome, Senhor. Que nós possamos ser diligentes, Pai, esforçados da Tua obra, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque nós não podemos fazer nada sem Ti, Pai. O Senhor conhece as nossas inclinações, Pai, carnais, Pai. O Senhor conhece as nossas dificuldades, Pai. Mas nós glorificamos a Ti, Pai, pelo Teu Espírito Santo que foi derramado, Pai, em nossas vidas, Pai. E pedimos que o Teu Santo Espírito seja fortalecido, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos cultivar a Tua presença em nossos lares, Pai. Todos os dias, ó Pai, que possamos cultivar, ó Pai, a presença do Senhor, Pai. Que possamos ter amor aos perdidos, Pai. Amor, ó Pai, às pessoas que nos cercam, Pai, que estão rumo ao precipício, Pai, da morte, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos faça, Pai, ser homens de compaixão, Pai, como o Teu Filho amado, Pai. Que inúmeras vezes, Pai, se compadecia das pessoas, ó Pai.
Tua palavra diz que Ele tinha compaixão dos homens, Senhor. Que nós sejamos como Teu Filho amado, Pai, que nós sejamos obedientes a Ti, Pai, para testemunho do Evangelho, Pai, para glorificação do Teu nome, Pai. E que este mundo, Pai, possa ver, Pai, uma igreja forte, Pai. Uma igreja, Pai, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Pai. Que este mundo possa testemunhar, Pai, verdadeiramente, Pai, da igreja, Pai, que é coluna e baluarte da verdade, Senhor. Da verdade que liberta o homem, Pai. Que liberta o homem da escravidão do pecado, Pai, do domínio de Satanás, Senhor. Deus, que nós possamos, Pai, viver isso, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode fazer isso, Pai, e que é do seu coração fazer isso, Pai. Use essa igreja, Pai, use os ministros, Pai, use os líderes de célula, Pai, use os colíderes, Pai. Abençoe cada membro, Pai, cada pessoa envolvida nas células, Pai. Deus, que o Senhor dê fome e sede de Ti, Pai. Deus, que o Senhor dê fome, Pai, para que as pessoas Te busquem, Pai, que elas queiram, Pai, estar em qualquer ambiente, Pai, que esteja falando do Senhor, Pai. Deus, que elas possam dizer como Teu Filho, Pai, que o alimento delas é fazer a Tua vontade, Pai. Deus, que o Senhor possa realmente fazer brotar, Pai, de nossas vidas, Pai, um rio de águas vivas, Pai. Que possamos transbordar para a vida eterna, Pai. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, em nossa comunhão que nós teremos aqui também, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, em tudo que formos fazer, Pai. Que nós sejamos homens e mulheres, Pai, de lábios puros, Pai. Deus, que das nossas bocas, Pai, possam sair brasas, Pai, do Teu reino, Pai, do Teu trono, Pai. Que possam queimar no coração das pessoas, Pai. É o que nós Te pedimos, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, através de nossas vidas, Pai. E a Ti seja toda a honra, Pai, toda a glória, Pai, por aquilo que só o Teu Santo Espírito faz em nós, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, Senhor. Amém.